Da Universidade Estadual de Maringá, sul do Brasil, vou apresentar o trabalho do Use of Different Strategies of Certification Mitigation of Optimization Selection Problem. Foi desenvolvido na realidade pelo meu aluno Newton. A Newton é meu aluno de mestrado lá na Universidade Estadual de Maringá. Primeiro, uma breve introdução sobre compiladores, que esse trabalho é um trabalho da área de compiladores. E nada mais... Compiladores, ali definição clássica, tá? Que é um programa que nada mais faz do que traduzir uma linguagem de entrada e uma linguagem de saída. E no contexto de compiladores, nós temos as transformações que são aplicadas durante o processo de compilação. E todos os compiladores modernos possuem diversas otimizações que podem ser aplicadas, tá? Diversas transformações. E por padrão, todos os compiladores eles oferecem grupos de otimizações que são chamados níveis de compilação, que você pode usar para compilar o teu código, para melhorar o desempenho do teu programa. Só que nesse contexto surge um problema. Um determinado conjunto de otimizações que são aplicadas em um código pode ser bom para aquele código, mas ser ruim para um outro código. Então, o ideal é que a gente descubra qual é o melhor conjunto de otimizações a ser aplicado em cada código. Tá? Então, aqui nós temos dois problemas. O primeiro é, qual é o melhor conjunto de otimização para ser aplicado em determinado código? Depois que se descobre qual o melhor conjunto, surge um outro problema. Qual é a melhor ordem de aplicação dessas otimizações? Tá? Então, esse trabalho que foi feito pelo meu aluno, pelo Newton, aborda sobre esses problemas. Mais especificamente, o primeiro. O segundo, na realidade, não é abordado, mas o primeiro. A literatura apresenta diversas propostas para tentar mitigar esse problema. Em geral, a gente chama mitigar porque ele vai tentar achar uma boa solução, mas praticamente não tem como a gente descobrir qual é a solução ótima para esse contexto, porque para descobrir, por exemplo, qual seria a melhor solução, nós teríamos que montar todos os conjuntos de otimizações possíveis e compilar o teu programa com todos aqueles. Provavelmente isso vai demorar anos, décadas e séculos até a gente chegar a um resultado final. Então, por isso que, em geral, a gente chama de mitigar o problema. Temos busca exaustiva. Eu posso implementar um algoritmo aleatório, um algoritmo genético, que fica tentando várias combinações, vários conjuntos, até achar um conjunto que melhore o desempenho. No caso aqui, o desempenho em geral que a gente sempre pensa é tempo de execução. Então, por exemplo, que eu vou querer reduzir o tempo de execução dos meus programas. Só que buscas exaustivas têm o problema de ser uma estratégia que demora muito tempo, muito custosa. Então, vem as estratégias de aprendizagem de máquina, que tenta, primeiro, montar um modelo a partir de alguns casos, e depois usar esse modelo para tentar inferir qual é o melhor conjunto de otimizações que devem ser aplicados em um determinado programa. Ali eu enumerei algumas estratégias, tem aqueles trabalhos ali, e nesse artigo a nossa investigação é sobre o trabalho do Purin e Jain, que é o Best 10, que eles propuseram uma estratégia, que é até uma estratégia elegante, que primeiro você, se eu não me engano é o próximo slide, é esse mesmo, que aqui descreve o algoritmo. Nós temos, a ideia é, você tem um conjunto de programas que vão servir como programas testes, onde você, a partir desse programa, você vai gerar vários bons conjuntos para estes programas e você então vai montar uma base de dados. A partir dessa base de dados, que é o tópico 1, a partir dessa base de dados, você remove todos os conjuntos repetidos. Depois, para cada conjunto, você aplica um algoritmo de redução do conjunto, porque às vezes você pode ter gerado, por exemplo, um conjunto que tenha 40 otimizações, mas nem todas essas 40 fazem
possuem um efeito positivo para melhorar o desempenho do código. Então você remove essas otimizações irrelevantes. Por fim, dessa coleção você extrai os 10 melhores conjuntos. E sempre usa esses 10 melhores conjuntos para compilar o teu código e gerar o binário. Então o objetivo é que um desses 10 conjuntos seja melhor do que qualquer nível de otimização que o compilador dispõe. Só que aí surge uma questão importante. Como gerar esta coleção de conjuntos bons? Então a proposta desse trabalho é avaliar estratégias diferentes para gerar essa coleção e avaliar essas estratégias. Então o Newton ele implementou um algoritmo genético por classificação, algoritmo genético por torneio, um aleatório, um algoritmo usando simulated annealing e pegou. Então inicialmente nós temos 4 coleções geradas com algoritmos diferentes e gerou uma 5ª coleção que é o agrupamento dessas 4 anteriores. Então, a partir dessas 5 coleções, aplica-se o algoritmo Best10, extrai os 10 melhores conjuntos de cada coleção diferente. Então, o objetivo é analisar o comportamento do algoritmo proposto por Purin e Jain mediante diferentes coleções de conjuntos de otimizações. Então aqui tem o ambiente experimental. Tá? Nós usamos o Ubuntu, numa máquina i7, e nosso ambiente de compilação nós usamos o LLVM, tá? Versão 3.4. Para gerar a base, nós selecionamos todas as otimizações que possuem o nível de otimização O3. Aí o seguinte, nós temos aqui programas testes e programas treino. Os programas treinos o conjunto de programas treino é composto por 61 programas, tirado dos programas teste do LLVM, e os testes são esses 3 benchmarks, SPEC CPU 2006, Polybench e Cbench. E o baseline é o O3, ou seja, para a gente avaliar e ver se o algoritmo Best10 era melhor, a gente queria um conjunto que gerasse um programa cujo tempo de execução fosse menor do que aquele se eu compilasse o programa usando O3. E aí nós medimos uma melhoria. Quantos por cento melhorou? Então essa é a nossa métrica de avaliação. E aqui só mostra como é calculada a melhoria, Na verdade, primeiro você calcula o speedup, depois diminui ele de 1 e multiplica por 100 e dá lá um percentual de quanto teu código melhorou. Aqui é um gráfico que mostra, na realidade aqui estão todos os programas dos benchmarks. Nessa ponta aqui tem os programas do Cbench, ali mais ou menos no meio do Polybench, lá na outra ponta os programas do SPEC. Se a gente observar, existem alguns, essa para o algoritmo genético com classificação. A média aí com esse algoritmo não passa ali de 10%. Existem alguns picos, mas no geral, se você olhar, os 10 melhores conjuntos que foram escolhidos, praticamente a maioria dos programas teve um desempenho que foi superior se eu compilasse o meu programa com um nível de otimização O3. Vamos reparar que sempre eu vou mostrar rapidamente o resultado para os 5 algoritmos. Esse para o algoritmo de torneio também teve um desempenho razoável, mas não tão bom quanto o anterior. Tá? O aleatório. E para nossa surpresa, a gente pensava assim, que algoritmo aleatório não é um algoritmo, por exemplo, o algoritmo genético, simulated annealing, que tem uma inteligência ali embutida no algoritmo. Ali não, você manda gerar aleatoriamente e armazena esses conjuntos. Mas teve um resultado satisfatório. Chega também em média uns 10%. E para alguns casos, 2 aplicações ali, chegou a ter um 40% de melhor no algoritmo genético.
Então, porque às vezes a gente pensa assim, se o algoritmo é mais elaborado, então vai ter resultados melhores, mas isso não necessariamente. Esse é o Simulated Anime. Uma base gerada com esse algoritmo teve queda de desempenho para vários programas. Esse não foi um algoritmo, não foi uma boa estratégia. E por fim, o agrupamento de todas as bases. Se a gente observar, nesse resultado de agrupamento de todas as bases, teve vários programas que não obtiveram desempenho. Aqui o próximo slide mostra um resumo. Média geral, mas contando apenas os programas que tiveram desempenho, e aqui a quantidade de programas cobertos. No primeiro, no CBench, no total são 30 programas, no Polybench, no total, são também 30 programas, e no Spec CPU são 19 programas. Uma coisa que a gente pode analisar com esses resultados é o seguinte: tanto o CBench como o Polybench são programas mais simples. O Spec são formados por aplicações completas. Por exemplo, um programa que tem aqui no Spec é o GCC. Para quem já brincou um pouco, já olhou o código do GCC, aquilo é enorme. Tá? Então, para aplicações mais simples, é mais fácil da gente conseguir desempenho. Se você olhar, por exemplo, na média geral do Spec, o classificação deu 1.9, enquanto o Polybench 6.8 e o outro 4.7. Mas, no geral, o aleatório é praticamente um dos melhores algoritmos, se não for o melhor. No caso do CBench, ele é o melhor. No caso do Polybench, classificação e o aleatório. E no caso do Spec, ele também é um algoritmo razoável para gerar bons resultados. Então, uma conclusão que a gente pode tirar desse trabalho é o seguinte: embora o algoritmo BEST-TEM proposto por Purini e por Jain seja um algoritmo interessante para achar bons conjuntos, ele é sensível à qualidade da base de conjunto que foi gerado. Se você tem uma base que foi gerada usando uma estratégia sofisticada, não necessariamente vai gerar um bom resultado. Uma estratégia simples até gera um algoritmo, é possível gerar bons resultados. Só que notem o seguinte: uma coisa que nós fizemos aí é seguir à risca a estratégia proposta por Jain, que é: você pega um conjunto e você tenta melhorá-lo no sentido de remover otimizações que não causam um bom desempenho para os programas teste. Isso também tem um efeito positivo nos resultados. Então aqui para concluir, nós fizemos uma investigação no algoritmo BEST-TEM, e as conclusões que nós tiramos é que a estratégia de criação vai influenciar nos resultados, e que utilizar uma estratégia simples não indica que os resultados serão ruins. É possível ter um algoritmo simples e ter bons resultados. Obrigado. ¿Cuál fue exactamente la entrada del algoritmo genético y cuál fue exactamente la salida? Cuando dice optimizaciones, ¿cuáles fueron exactamente? Nesse contexto aqui, otimização são as transformações que o compilador faz no teu código. É que no contexto de algoritmo em geral, tradicionalmente os livros chamam de otimizações, né?
as transformações que são feitas no código. Por exemplo, inline, loop and roll, eliminação de expressões comuns, essas são as otimizações. Agora, a entrada do algoritmo genético, o algoritmo genético recebia como entrada o conjunto de programas, que são os programas teste, que são 61, recebia as otimizações do compilador, que dizia quais otimizações ele ia usar para montar os conjuntos, que davam 45 otimizações. Então, ele recebia essas 45 e 61 programas. E desse ia gerando, usando o algoritmo crossover, mutação, crossover para gerar conjuntos, e aplicava esses conjuntos nesses 61 programas e ia gravando num arquivinho, numa base, os bons resultados. Obrigado. Bueno, muchísimas gracias y pasemos entonces a la siguiente presentación también.